Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui e hoje a gente vai analisar o edital do TRF Terceira Região para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Desde já eu te aviso que essa análise não é uma análise simples, daquela que a gente só pega a informação que está no edital e apresenta aqui para você. Até porque essas informações você pode pegar direto no edital, né? O que eu quero nessa análise é te trazer uma tática de estudo para que você consiga, de fato, ser convocado no concurso. E quando eu digo convocado, eu não quero dizer aprovado ali dentro do cadastro de reserva, talvez lá no final, sem uma expectativa muito clara de se vai ser ou não chamado. O que eu te quero aqui é que você seja convocado, que você veja o seu nome no diário oficial, né, sendo convocado para poder tomar posse no cargo de técnico judiciário, tá ok? E a gente vai fazer isso como? Trazendo as informações do edital e analisando essas informações de forma tática e estratégica para você conseguir essa convocação. Então, Bruno, como é que vai ser organizada essa aula aqui para que você não perca tempo, tá? Primeiro, a gente vai trazer algumas informações gerais sobre o concurso, que são importantes. Depois, a gente vai analisar a prova discursiva de técnico, tá? E, por fim, vou apresentar para você uma tática de estudo para que você, até a data da prova, consiga chegar bem preparado, beleza? Só que antes de começar a falar sobre o edital em si, eu quero contar um pouquinho da minha história para você, tá? Eu comecei a estudar para concurso, de fato, ali depois que eu tinha terminado a faculdade. Eu terminei a faculdade no meio do ano e já em agosto de 2011 eu comecei a estudar com vistas ao cargo de auditor do TCU, né? Um cargo aí com mais de 15 matérias na prova objetiva e com uma prova discursiva composta ali por 3 redações, né, mais uma peça técnica. Enfim, é um concurso de alto nível cujo salário ultrapassa aí a casa dos R$15.000. E eu comecei a estudar para esse concurso, né? E logo quando eu terminei a faculdade já saiu o edital, então eu meio que não tinha visto nada ali, eu simplesmente entrei em um cursinho presencial. Lembro que na época eu pagava mais para o cursinho do que o salário que eu recebia, né? O salário que eu recebia era meio que a metade do valor que eu tinha que pagar para o cursinho, mas eu via como um investimento, eu via como uma oportunidade de melhorar de vida, então eu fazia esse esforço financeiro para poder pagar. E aí eu peguei, e era 2 meses até a prova, né? E aí eu comecei a estudar, e aí eu ia para as aulas de manhã, ia para as aulas à noite, no final de semana às vezes tinha aula de manhã, de tarde, de noite, eu estava lá nessas aulas. Quando eu chegava em casa, às vezes ali por volta de 11 horas da noite, eu ficava até 1 da manhã estudando, porque às vezes era o tempo que eu tinha. Então assim, eu me dediquei com muito afinco para passar nesse concurso. E o resultado já em 2011 foi qual? Reprovado. Parecia que tudo aquilo que eu tinha estudado não estava ali naquela prova, né? Eu percebi que, tipo, o que eu estava vendo ali durante aquele meu tempo de preparação, às vezes até na aula do cursinho, não estava nas questões de prova. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que é isso? O que é concurso público de fato? Como que estuda para isso? Eu confesso que eu fiquei até meio desanimado, né? Mal sabia que com 2 meses era meio que inviável chegar bem preparado para uma prova como essa do TCU. Porém, essa reprovação, ela me fez tomar uma iniciativa que mudou a minha forma de ver concurso público. Eu pensei o seguinte, ora, se alguém passa nesse concurso, é porque tem como passar, né? Então eu preciso saber dessa pessoa como ela fez para passar. E aí eu fui atrás de pessoas que já haviam sido aprovadas em concursos também daquela área. E foi então que eu encontrei com um grande amigo que chama Benjamin. E ele, dentre outras informações, estratégias e técnicas que me passou, ele disse uma frase que mudou minha forma de ver concurso, tá? Ele disse o seguinte para mim, Bruno, ele falou o seguinte, ó, Bruno, em concurso não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, Bruno, você não precisa dominar todas as matérias, você precisa aprender a tirar a maior nota. E isso consiste em saber fazer prova,
saber responder questões e consiste em estudar aquilo que te traz maior nota. E foi aí que ele falou sobre a prova discursiva, né? Aí que ele falou sobre a prova discursiva. Ele disse, Bruno, nos editais, normalmente a prova discursiva tem um impacto muito significativo. Né? Nesse concurso de técnico judiciário administrativo, por exemplo, a prova discursiva, como a gente vai ver mais na frente, ela equivale a 50% da nota final do concurso. Né? Só que as pessoas elas estão preocupadas em tentar saber mais sobre a matéria da prova objetiva, quer aprofundar, quer dar aula sobre isso ali para o grupo de estudo dela, mas ela não se prepara para a prova discursiva. E eu te pergunto isso de fato. Quantas questões objetivas você já fez? Provavelmente você já fez centenas de questões objetivas. Agora, quantas provas discursivas da banca FCC você já fez? Quantas vezes você treinou para a prova discursiva? Né? Às vezes são poucas. Tem pessoas que chegam no dia da prova, elas não treinaram uma discursiva. Como que você vai para a prova sem saber, sem ter treinado metade da pontuação? Né? Então ele me trouxe essa informação e aí mudou o meu jeito de pensar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a aplicar algumas técnicas dele e comecei a estudar também para a prova discursiva, para essa matéria que tinha tanto impacto. E aí, mudou, né, minha vida velha e minha nova vida. Já em dezembro de 2011, foi aqui de agosto para dezembro, daí 4 meses, eu fiz a prova do PROCON, no DF, para o cargo de contabilidade, né, e consegui ser aprovado aqui em 20º lugar. Depois, eu fiz a prova do TCM Goiás, para o cargo de auditor de controle externo. Tá? Eram 5 vagas e eu consegui a 3ª colocação no concurso. Tá? Aqui, em abril de 2012, tinha aqui 8 meses desde que eu tinha começado a estudar. Tá? Eu nem vou considerar aqui o tempo que eu fiquei ali sem estudar direito, porque tinha Natal, Ano Novo, né? Eu ainda estava meio que abatido com o resultado do TCU e etc. Mas com 8 meses, desde que eu tinha começado a estudar, eu já tinha conseguido uma aprovação dentro das vagas, em 3º lugar no cargo do Tribunal de Contas dos Municípios. E em setembro de 2012, aqui tinha 1 ano que eu havia começado a estudar, eu fiz 2 concursos. Eu fiz o concurso para técnico do TCU, tá? E o concurso para analista judiciário da área contábil para o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? E consegui ser aprovado em 17º lugar no concurso do TCU, tinham 22 vagas, e em 2º lugar no cargo do Tribunal Superior do Trabalho. Aí você fala assim, Bruno, pô, que legal e tal, você conseguiu isso aí tudo, é só com a prova discursiva? Não, não foi só com a prova discursiva, eu apliquei técnica, eu estudei bastante também, mas a prova discursiva teve um impacto muito significativo. Quer dar uma olhada? Ó, isso aqui é o resultado do PROCON. Só para você dar uma olhada aqui, ó, tá aqui meu nome, Bruno Pinheiro Marques, certo? A minha colocação, 20º lugar, e a minha nota na prova discursiva. 7,33 de 10. Então, tirei mais de 70% na prova discursiva. E só para você ter uma ideia do impacto dessa prova, o primeiro lugar no concurso, ele tirou 7,56. Então, eu tirei uma nota muito próxima à nota dele. Já foi uma nota boa, mas ainda podia melhorar, certo? Então, foi no TCM, eu já melhorei isso. Dá uma olhada. Aqui está meu nome, minha classificação no concurso e aqui a minha nota na prova discursiva. A prova discursiva valia 100 pontos. Veja que a minha nota discursiva ela foi a 2ª maior do concurso. Por quê? Só perdi para o primeiro colocado, que ficou com 98,82. Veja que apesar de ficar em 2º, eu ainda tive um bom desempenho na prova discursiva. E foi isso que fez eu subir. Porque, dá uma olhada, as notas aqui dos outros eram menores. Né? Então, veja que quando você equilibra ali um resultado bom na prova objetiva e um resultado excelente na prova discursiva, você sobe colocações. Dá uma olhada aqui no técnico do TCU. Eu fiquei em 17º lugar, né? E na discursiva eu tirei 32,82 de 40, tá? Eram duas questões e uma peça técnica. Então, no somatório disso, eu fiquei com 32,82 no total de 40. Foi uma nota muito boa, o que fez com que eu ganhasse algumas posições no concurso. No TST aconteceu algo
melhor ainda, no TST já estava meio que no final. Ah, só um detalhe, tá? Só um detalhe. Eu estava estudando para o cargo de técnico do TCU. A prova do TST eu fiz, por quê? Porque tinha algumas matérias que eram parecidas, mas eu não estudei focado no concurso do TST. Porém, graças à minha prova discursiva, graças ao meu bom desempenho, e quando eu falo bom desempenho, é bom desempenho mesmo, tá? Eu tirei 100, um total de 100, eu gabaritei a prova discursiva nesse concurso aqui, que foi da FCC, né? E graças a isso eu consegui a 2ª colocação no concurso, tá? Se você der uma olhada aqui, na prova de conhecimentos específicos, ó, entre os 4 primeiros colocados, a minha nota é a menor, e é a menor de longe. Enquanto aqui o 4º lugar ficou com 219 na prova objetiva, eu fiquei com 201. Eu tirei muito menos, só que eu tirei essa diferença toda na prova discursiva, né? Enquanto ele tirou 75, eu tirei 100, então eu tirei aí 25 pontos dele só com a prova discursiva, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque nesse concurso vai acontecer algo semelhante, vai ter pessoas que vão tirar notas pequenas na prova objetiva, ali um mínimo para conseguir ser aprovado, e aí na prova discursiva vão subir várias colocações, e quando alguém sobe colocação, é porque tem gente que cai colocação. E essas pessoas que vão perder colocações são pessoas que não têm um bom desempenho na prova discursiva. Beleza? Feita essa breve análise aí, esse breve histórico para você conhecer um pouquinho da minha estratégia, a gente vai trazer algumas informações gerais agora focada no concurso de técnico judiciário do TRF Terceira Região. Para começar, o salário de R$ 7.500, que é um salário excelente, é um salário muito bom, né, para um cargo de nível médio. Imagina aí como é que sua vida vai ser depois de começar a receber um salário como esse. Data da prova vai ser dia 1º de dezembro pela manhã. E aqui já tem um detalhe, se você também possui nível superior, né, você poderia concorrer para o cargo de analista judiciário, área judiciária também. Por quê? Porque a prova de analista vai ser aplicada na parte da tarde, né? Então você faz técnico de manhã e analista à tarde. Dá para fazer os dois, por quê? Porque tem muitas matérias parecidas, tá ok? Beleza, vamos voltar aqui. Vagas. As vagas são divididas por unidade de classificação, e no edital traz o seguinte, ali no TRF Terceira Região, na sede, vai ter uma vaga para o cargo de técnico. Na seção do Estado de São Paulo vão ter 2 vagas, e na seção do Mato Grosso do Sul vai ter uma vaga, mais o cadastro reserva. Ah, Bruno, é uma vaga, 2 vagas, uma vaga é pouca vaga. Ó, isso aqui é uma tendência dos órgãos do Poder Judiciário. Eles sempre buscam colocar um quantitativo mínimo de vagas, então eles colocam ali uma, é o mínimo. Para quê? Para que ele não fique vinculado a chamar do candidato. Por quê? Porque o STF já entendeu que o candidato aprovado dentro do número de vagas, ele tem o direito de ser convocado. Então, para que não vincule a administração, eles colocam o mínimo de vaga. Agora, para a gente saber, de fato, qual a quantidade de vagas, qual a pretensão do órgão em convocar, a gente tem que dar uma olhada na quantidade de redações que vão ser corrigidas, porque quem for aprovado nas redações vai compor o cadastro de reserva. E o edital trouxe essa tabela aí. Ao todo, serão 660 redações corrigidas que vão compor aí, então, o cadastro de reserva desse órgão. E é dividida por seções, por unidade de classificação, né? E aqui ainda divide em classificação geral e cotas para negros. Beleza? Então, esse é o quantitativo, é um quantitativo bom de vagas. Então, o candidato que passou aqui em primeiro e o que passou em 600, né, a depender do resultado na prova objetiva, ele pode melhorar muita posição, enquanto esse aqui pode cair muitas posições, tá ok? Então, fica ligado nisso aí. Quanto à questão da distribuição da nota, isso aqui já é estratégia para a gente montar o nosso planejamento de estudo. Por quê? Porque entendendo qual o peso de cada matéria na nota final, a gente tem como direcionar mais tempo de estudo para essas matérias. Então, a prova objetiva ela vai ser composta por 20 questões, que tem peso 1, e a prova discursiva de 40 questões com peso 3. Ao todo, depois que somar isso aí, a nota final na prova objetiva vai ser de 10 pontos. E como é que é calculado esses 10 pontos? Eles vão calcular 10 pontos aqui na prova de conhecimento básico, e depois eles vão calcular 10 pontos aqui na prova de conhecimento específico. Eles vão pegar esses 10 pontos e multiplicar pelo peso. Então, o candidato
que gabaritou a prova de conhecimento básico vai ser 10 vezes 1, que vai ser igual a 10. Depois, a prova de conhecimento específico. O candidato que gabaritar a prova de conhecimento específico vai ter 10 pontos multiplicado por 3, nota vai ser igual a 30, tá ok? Então, no total, ele vai somar isso aqui, que vai dar 40, e dividir por 4, fazer a média ponderada. Então, o total da nota da prova objetiva vai ser 10 pontos, ok? E a outra prova é a prova discursiva, que vai ser composta por uma redação de 30 linhas, que contém um texto dissertativo sobre interesse geral e que também vale 10 pontos. Então aqui a gente já tira o seguinte, que a prova objetiva vale 50% da nota e a prova discursiva vale os outros 50% da nota, tá ok? Agora, dá uma olhada nisso aqui, como é que vai ser o somatório? Para o cargo de técnico judiciário, a nota final de aprovação no concurso corresponderá à nota obtida nas provas objetivas, mais a nota obtida na prova discursiva. Tá? E eu trouxe isso aqui para quê? Para te mostrar que, de fato, 50% é a prova discursiva. Né? 50%. E o que acontece? Você não vê a maioria dos cursinhos falando sobre isso. Porque os cursinhos eles estão focados em vender as matérias da prova objetiva. Né? E ninguém quase fala da prova de redação. E isso é um problema, porque a maioria das pessoas acha que a prova de redação é semelhante a uma prova de Enem, é uma prova que você fazia na escola. E não é. A Banca FCC ela tem um padrão, um espelho de resposta, tem critérios específicos que a Banca FCC olha na sua redação. E você tem que apresentar isso. Então, uma prova do Enem não necessariamente vai ser uma nota máxima na prova da FCC, tá? Então, é importante te dar esse alerta, porque a maioria das pessoas não dá alerta. Eu falo isso porque eu também já frequentei vários cursos e tudo, e ninguém falava sobre a prova discursiva. Por sorte, eu encontrei o Benjamin, que veio me contar sobre que em concurso passa quem tira a maior nota, né? Então, ele me deu esse alerta quanto à prova discursiva. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui com você, é te dando esse alerta também para que você consiga a aprovação, né? Então, com base nessas informações aí, a gente tem o seguinte, né? Que a redação é a matéria com maior impacto aí na nota final do concurso. Depois você tem as matérias de conhecimento específico, que você precisa ir bem também. Por quê? Porque é peso 3. E um detalhe aqui na prova de conhecimento básico é o seguinte, é que normalmente a matéria de português, ela vem com um quantitativo maior de questões. Então, ela acaba tendo um peso maior do que as outras questões da prova de conhecimento básico. Beleza? Então, Bruno, vou estudar só para redação agora, né? Já que é a que vale mais pontos, vou estudar só para redação. Não, calma. Você não pode fazer isso, tá? Tem uma informação importante que está no edital também. A prova objetiva, ela, como eu disse, ela vai ser composta por conhecimento básico, 20 questões, e conhecimento específico, 40 questões. Né? Dentro da parte de conhecimento básico, vão ser cobradas aqui 6 matérias, né? Que é português, raciocínio lógico, noções de direito das pessoas com deficiência, noções de sustentabilidade, noções de governança corporativa e noções de gestão estratégica. Já na parte de conhecimento específico, também vão ser 3, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito processual civil, processual penal, previdenciário e tributário. Só um adendo aqui, na prova de analista, a diferença é que tem direito civil e que tem direito penal. Então veja que o edital é bem parecido. Lógico, as matérias de direito administrativo, o quantitativo de assuntos que é cobrado é um pouco maior para o cargo de analista do que para o cargo de técnico. Então, quem está se preparando para o cargo de analista consegue fazer a prova de técnico também, beleza? Agora, o detalhe importante, né, é o seguinte, é que o edital traz que você precisa tirar um mínimo de 50% na prova de conhecimento básico e um mínimo de 50% na prova de conhecimento específico. E depois, no total, no somatório das notas, você tem que ficar com pelo menos 6 pontos de 10 para ser aprovado na prova objetiva. Veja que a importância da discursiva é tão grande que o edital ele teve que trazer mínimos para as provas de conhecimento básico e conhecimento específico, para que o candidato tivesse ali um bom desempenho, tivesse que estudar aquelas matérias. Porque senão o candidato ia focar na prova discursiva, ia focar na prova de conhecimento específico e não ia estudar nada para a prova de conhecimento básico. Ele podia zerar a prova de conhecimento básico e ele ainda tinha chance de ser aprovado
vista o peso que é essas matérias na nota final. Então o edital ele teve que trazer regras para que você estude, né? Então você vai ter que estudar, não tem como fugir. A diferença é que você vai ter que estudar para poder conseguir ali os mínimos, né? E garantir o restante da nota com a prova de redação. Então vamos falar dessa prova de redação, Bruno. Você quer falar da prova de redação? Vamos falar da prova de redação. Beleza. A prova de redação, ela vai ser composta, tem que ser redigida, né? No mínimo de 20 e no máximo de 30 linhas, né? O edital traz ainda o seguinte, que o candidato deverá desenvolver um texto dissertativo argumentativo, tá? Esse aqui é o gênero, é o modelo, né? É o modelo de texto que ele quer, né? A partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. Bruno, o que é assunto de interesse geral? O próprio edital ele já traz aqui, ó, o assunto de interesse geral, que é um assunto não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimento específico, tá? Então, três informações importantes aqui. Primeiro, máximo de 30 linhas, ok? Segunda informação, gênero dissertativo argumentativo. Existem vários gêneros dissertativos, tá? Tem uma carta é um gênero dissertativo, uma narração é um gênero dissertativo, uma fábula, uma crônica, uma reportagem. Então, existem diversos gêneros dissertativos. E a diferença dos gêneros é que cada gênero ela tem uma função social e tem as características específicas, né, daqui e dali. Então, uma carta ela tem que ter lá, prezado senhor, ou tem lá, caro amigo, tem um vocativo que inicia a carta, depois tem a data que você encaminhou, tem um nome onde você coloca, então tem toda uma estrutura específica. O mesmo ocorre para um texto dissertativo argumentativo. Então você tem toda uma estrutura que você tem que observar na hora de escrever, né, para conseguir atender o que a banca está pedindo, tá? E terceiro, assunto sobre interesse geral. Para você ter uma ideia do que é um assunto de interesse geral, eu vou trazer para você mais à frente ali alguns exemplos de provas da banca FCC que também cobram assuntos de interesse geral, tá ok? Mas antes, a gente vai para o aspecto mais importante, que é os critérios de correção da prova, tá? Sua prova vai ser corrigida com base em 3 critérios. Conteúdo, que vale 5 pontos, estrutura, que vale 4 pontos, e expressão, tá? Conteúdo não é necessariamente conhecer o tema com profundidade, mas é saber construir argumentos, né? E organizar esses argumentos de forma a defender o ponto de vista, além de desenvolver o tema em diversas perspectivas diferentes, ok? Depois, estrutura. Ele vai avaliar a sua obediência às características do texto dissertativo argumentativo. Veja que aqui você tem que conhecer o que é um texto dissertativo argumentativo. E engana-se quem pensa que o texto dissertativo é só dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto dissertativo ele tem muito mais do que essa mera estrutura formal, né? E eu vejo que muito candidato acha que é só isso e coloca só isso e depois vê a nota de estrutura lá embaixo, tá? Então tem muitas outras características que aí a gente tem que fazer outra aula só para falar sobre isso, tá ok? E por fim, expressão. Expressão é o que? É o domínio da modalidade escrita. Então ele vai analisar seu nível de linguagem, vai analisar a sua formalidade na hora de escrever o texto e também os aspectos gramaticais, os erros gramaticais. Veja que a banca ela dá pouca importância para a quantidade de erros, né? Então você não precisa se preocupar tanto em ter que acertar ali uma regência, uma concordância, né? Uma pontuação. Você pode ir mais tranquilo, né? Para a prova, porque é o critério que é avaliado com a menor nota. E, lógico, o nosso foco é tirar a maior nota. Então, nosso foco é ir bem, conhecendo bem a questão do conteúdo e da estrutura, tá? Para esse concurso da banca FCC. Beleza. Agora que você conhece a estrutura, vamos analisar aqui alguns assuntos de interesse geral. Vamos analisar aqui algumas provas que a banca já aplicou para a gente poder entender como que vai ser cobrado no dia da sua prova. Então, vamos lá? Beleza. Prova de técnico judiciário, área administrativa, do TRF 4ª Região, aplicada em 2019, prova super recente. O que a banca fez? Ela dividiu aqui a questão, a prova em 2 partes. Na primeira, ela apresenta um texto motivador, nesse caso foram 2 textos motivadores. E depois, ela apresenta o comando da questão, e dentro do comando da questão, a banca FCC às vezes ela faz, às vezes ela não faz,
mas nessa prova ela insere o tema, tá? Então, você vai ter que montar um texto dissertativo acerca desse tema. Veja que é proatividade, uma felicidade prometida. Agora eu te pergunto, o que proatividade e uma felicidade prometida tem a ver com a matéria de direito administrativo, constitucional, né? Não tem nada. É por isso que a banca falou que não é atrelado ao conteúdo programático de conhecimento específico. É um assunto de interesse geral, beleza? Olha que isso aqui não aconteceu só nessa prova não, dá uma olhada. Prova FCC para o cargo de técnico judiciário administrativo, TRF 5ª Região, em 2018, tá? A banca utiliza a mesma estrutura, ó, texto motivador, tá? E o comando da questão. Novamente, ela traz um comando da questão com o tema. E o tema é ciência e desenvolvimento. Ciência e desenvolvimento está ligado a quê? A que atribuições esse cargo aqui de técnico judiciário? Né? Tá ligado com direito processual civil? Não tá, não tem nada a ver, tá? Então, na verdade, a banca ela quer realmente que o candidato demonstre conhecimento na hora de montar um texto. Ele quer saber o seguinte, esse candidato sabe escrever ou não sabe? Ele tem essa habilidade ou não tem? Né? Então, você tem que desenvolver essa habilidade para conseguir tirar uma boa nota. E aí, eu vou trazer para você também aqui um espelho de prova, né, que é o espelho que a banca utiliza para poder corrigir a sua prova. Veja que o espelho é dividido aqui em conteúdo, em estrutura e expressão. Eu retirei esse espelho aqui de uma prova de um outro candidato, então as pontuações eram diferentes. Né? Se fosse na sua prova, aqui seria 5 pontos, aqui seria 4 pontos e aqui seria 1 ponto. Tá ok? Então a banca vai pontuar dessa forma. E o que é avaliado em conteúdo? Perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema e consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Veja que aqui ele não está falando assim, domínio do tema. Não tem. Ele fala capacidade de analisar, capacidade de argumentar, capacidade de encadear de forma coerente os argumentos, né? Então isso tudo é para demonstrar habilidade, tá ok? Habilidade na escrita. E depois em estrutura, respeito ao gênero solicitado. Lembra que era o gênero dissertativo argumentativo? Então tem que ter um respeito a essa estrutura do gênero. Depois vem progressão textual e encadeamento de ideias, tá? Veja que aqui, a pessoa que só coloca introdução, desenvolvimento e conclusão, ela não consegue desenvolver um texto com progressão, né, necessariamente, porque aqui precisa também de uma técnica de escrita. E depois a articulação de frases e parágrafos, que é a coesão textual. Então o texto ele tem que ser ligado com elementos coesivos, são justamente esses elementos coesivos que vão dar progressividade ao texto, e por isso que está vinculado aqui também a estrutura. Então veja que a estrutura vai muito além daquela estrutura canônica do texto dissertativo. E por fim, vem os critérios de expressão, que como eu disse é relacionado ao uso da língua e ao conhecimento das normas de gramática. Então desempenho linguístico, adequação do nível de linguagem, né, se é formal, se é informal, se está mais parecido com a oralidade ou não, e por fim o domínio da norma culta, que aí são os aspectos de gramática. Aí você tem aqui, ó, concordância verbal, regência, emprego de pronomes e etc. Tá ok? É o que vale nos pontos. Esse é o espelho que a banca vai utilizar para corrigir. Então, qual é a sua função? A sua função é apresentar um texto que atenda a todos esses critérios, tá? E existe técnica para isso, né? A gente vai aprender isso no treinamento, no hipertreino, para esse concurso do TRF 3ª Região. Beleza? Mais informação importante, tá? Será atribuída nota 0 na prova discursiva do candidato que fugir a modalidade de texto, ou seja, fugir do gênero dissertativo argumentativo, ou fugir do tema proposto, começar a discorrer sobre um assunto que não está relacionado com o tema que a banca pediu. Isso é nota 0. Não atender aos critérios, ó. Então, os critérios de conteúdo, estrutura e expressão. Se não atender a isso, é nota 0, lógico. Isso aí é bem objetivo. E, por fim, apresentar a letra ilegível ou incompreensível, tá? A gente não está acostumado a escrever, tá? A gente escreve ali no computador, escreve no celular, mas escrever mesmo, pegar a caneta ali e escrever, a gente não está mais acostumado. E qual é o impacto disso? A letra não fica legal, tá? A letra acaba ficando ruim.
Só que tem um problema maior ainda, porque você escreve, mesmo com a letra ruim, você entende o que você está escrevendo. Agora, será que o examinador vai entender? Né? Então, é bom você tentar descobrir isso antes do dia da prova. E como é que você faz isso? Você treina, você faz uma redação e encaminha para que outra pessoa leia essa redação. De preferência, uma pessoa que já tem conhecimento, já corrige provas, porque ele tem acesso a várias letras, então ele consegue ter uma percepção melhor se a letra está boa ou não. Né? No caso do hipertreino, quem vai fazer isso sou eu. Você vai encaminhar a redação, eu vou corrigir e encaminhar para você um feedback, inclusive, quanto à legibilidade do seu texto, beleza? E outra informação legal é que quanto mais você escreve, melhor sua letra vai ficando, porque você vai fortalecendo a musculatura da mão, né? Você vai melhorando a técnica, você vai criando costume com aquilo ali, e a tendência é que sua letra vá melhorando, beleza? Então, fechamos essa parte de análise digital, fechamos a parte da análise da prova discursiva, agora a gente vai montar a tática de estudo, como você deve se preparar com vistas a tirar a maior nota nesse concurso do TRF Terceira Região. Então eu trouxe aqui para você a tática de estudo para esse concurso. E é bem simples, tá? Você tem que focar em 3 partes aqui. A primeira é a prova objetiva, a segunda é a teoria textual e a terceira é treinar 5 redações, tá? A prova objetiva vai ter que tomar a maior parte do seu tempo. Então você tem aqui um estudo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos dizer que você estuda bem de segunda a sábado e domingo você quer descansar. Então não vou colocar domingo aqui, ó. Então domingo é um dia sem estudo, tá? Você deve estudar para a objetiva a maior parte do tempo possível. Então aqui segunda de manhã, à tarde e à noite você estuda para a objetiva. De manhã, à tarde e à noite, ó, de segunda até sexta você só estuda para a prova objetiva, tá? Sem olhar nada de texto, sem olhar nada de redação. Por quê? Porque você precisa tirar aqueles mínimos lá e quanto melhor sua nota, logicamente melhor sua classificação também no concurso. E a prova discursiva? Aí entra aqui primeiro a teoria textual. Você vai entender o que são cada um daqueles critérios que a banca FCC cobra e vai entender como a banca FCC também corrige a prova, né? Então você vai saber o que tem que colocar no texto. E isso você vai ver quando? Aqui, ó. Você vai ver no sábado de manhã. Você vai tirar aqui 3 horas no sábado de manhã para poder estudar a teoria textual. Então você vai estudar a teoria textual, deu 3 horas, para. E aí para e vai para prova objetiva novamente. Aí vai estudar para a prova objetiva. Aconselho até que no sábado você faça um simulado, faça bastante questões da banca FCC para melhorar o desempenho. Tá? Mas veja que durante a semana você vai focar seu estudo na prova objetiva e vai tirar apenas 3 horas para estudar para a prova discursiva. 3 horas é suficiente? É, Bruno. Em 3 a 4 semanas no máximo, você vai finalizar toda a teoria textual. No hipertreino discursivo, eu montei a teoria textual focada na banca. Então eu não fui atrás da teoria textual e depois adaptei para o concurso. Eu fiz o caminho inverso, eu peguei provas de concurso, né, porque a gente acompanha aí recursos para a prova discursiva, então a gente tem acesso a várias provas, a vários espelhos de correção. Então eu peguei isso, essa informação, e aí estruturei a teoria textual, só com o essencial, só com aquilo que é importante para a banca. Então por isso que você consegue finalizar em tão pouco tempo, tá? Então você finaliza aqui. Aí beleza, você finalizou a teoria textual, ainda vai estar faltando aí um mês para a prova, ou um pouco mais. O que você vai fazer com essas 3 horas? Você vai praticar a redação. Aconselho a fazer 5 redações. 5 redações é o suficiente para você melhorando. Só que são 5 redações com correções. Por que com correções? Porque você faz a redação, alguém corrige, depois você melhora, analisa aqueles erros que você cometeu e aí faz uma outra redação. Por quê? Porque você vai melhorando aos poucos. Bruno, se eu fizer 100 redações até a prova, eu vou tirar uma nota boa? Depende. Depende. Por que depende? Porque se você fizer 100 redações cometendo os mesmos erros em todas as redações, você vai tirar uma nota ruim, porque o erro está ali, né? Então você precisa desse feedback, você precisa dessa correção. E nesse hipertreino aqui você tem direito também a essas correções comigo, tá? E, além das correções, eu aconselho que você também analise a resolução da prova. Então,
Toda vez que você faz uma prova, você veja como você foi, né, analisando ali o espelho de correção, a correção em si, e depois veja como eu faria aquela redação, aplicando as técnicas da teoria textual que você estudou. E aí você consegue ter uma visão diferenciada daquilo e a tendência é que você melhore rapidamente e consiga chegar até a prova no nível muito bom, no nível para ser de fato aprovado, beleza? Então, é basicamente isso. Prova objetiva junto com a teoria textual, terminou a teoria textual, começa a praticar a redação. Então, o ideal é que você pratique aí pelo menos 5 redações até o dia da prova, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode encaminhar um e-mail para mim, né? Ou mandar um direct lá pelo Instagram, em prof@brunomarques. E também, qualquer dúvida, você pode entrar em contato direto com o site do Você Concursado. Então, forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.